Família palmeirense, Palmeiras vencendo o jogo aí, pessoal. Um verdadeiro massacre, né, como a gente pode dizer. 4-1, eu acho que até ficou barato, né? Poderia ter sido um placar mais elástico. O Palmeiras mostrando que realmente agora, né, conseguiu encontrar ali um bom desempenho, um bom rendimento, né? É isso que o torcedor do Palmeiras vinha cobrando, né, desse Palmeiras, até porque jogadores, talentos, a gente sabe que o Palmeiras tem, né? São jogadores qualificados, né? E Vitor Roque aí deslanchando, fazendo 3 gols, poderia ter feito mais, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, a gente percebe que o Palmeiras está no caminho certo, né? Tá ali a 1 ponto atrás do Flamengo, né? Quando se fala em pontos perdidos. Competição apenas se iniciou o segundo turno, tem muita água para rolar, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai fazer e vai trazer esse título para o Palmeiras aí, né? Tem um jogo importante, meio de semana, contra o River Plate, fora de casa. A gente sabe que um empate já é um bom resultado. Mas, claro, o torcedor palmeirense, depois dessa atuação, vai querer a vitória, até porque o Palmeiras tem um time bem mais qualificado do que o River Plate, pessoal. Isso aí é uma pura verdade. Tomara, né? Tomara que faça um grande jogo, conquiste uma vitória lá e já venha com a vaga encaminhada. Vamos ver o que a mídia tá falando aí, pessoal. Crédito do vídeo vai para o Band Sport, link da descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Caramba, ele e o Vitor Roque. 4-1 para o Palmeiras. Eu escrevi hoje aqui na minha singela um texto aqui no site do Band Esportes. O Palmeiras agora parece que falou com as cartas todas. Eu tô na briga aqui. Antes não vinha jogando bem, não sei o que e tal. Agora tá. Agora eu tô jogando pra caramba. Enfio 4-1 no Internacional. Então, meus amigos, eu estou disputando o campeonato com o Palmeiras. Com o Flamengo. Com o Flamengo, mas... Pois é, tem excelentes notícias no cômputo geral, né? Primeiro, o departamento médico zerado, fora o Paulinho. Segundo, uma espécie de reconciliação com todos, né? O futebol apresentado no primeiro tempo foi espetacular, vou deixar até para falar disso depois, mas a emoção do Allianz Parque ao ver o Bruno Rodrigues em campo de novo foi tocante. E uma outra coisa que pode ter passado despercebido, mas a entrada do Rafael Veiga foi referendada para um olê, olê, olá, Veiga, Veiga. Esse é um dos padrões do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras está com ele, né? Com ele, olhando para ele, para si próprio, ele fica muito mais forte do que o normal. E aí você começa a ver um time onde todos começam a jogar acima de 7. Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez um pouco mais discreto, o Aníbal fez um bom jogo, Evangelista, muito bem. Flaco e Vitor Roque, dispenso comentários. O Facundo fez um bom jogo e o Felipe Anderson jogou demais, cara. Jogou demais. Então, você começa a perceber um time ganhar a opção, não só jogar pelo lado esquerdo com o Piquerez, mas jogar também pela direita com o Kelvin, que é um jogador que tem demonstrado muita capacidade de apoio e muita qualidade no passe. Se vocês forem reparar o quarto gol, a fatiada que ele dá lá praticamente do meio campo, quando o Gomes desvia para o Vitor Roque fazer o gol, né? Então, aos poucos, diante da reformulação que foi feita, da troca de pele, o resultado começa a aparecer em termos de qualidade de jogo, que era algo que se cobrava também no Palmeiras e com razão. O time não andava jogando bem, fazia alguns bons minutos, 10, 12, 20, primeiro tempo e tal. Desta vez o time se impôs com força, aquilo que a gente sempre teve acostumado a ver no Palmeiras do Abel, aquela pressão absurda no início do jogo, né? E acaba fazendo o gol. Esse primeiro gol, o passe do Felipe Anderson foi sensacional, e as jogadas do Flaco e do Vitor Roque, os dois se procurando em campo, o Vitor Roque entendendo o espaço, né? Veja a finalização do Kelvin aí dentro da área, né? Então o Palmeiras cresceu, o Palmeiras evoluiu no momento mais importante da temporada, que são as duas competições mais importantes, o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, nesse jogo de quarta-feira contra o River Plate, lá no Monumental de Núñez. A respeito do João Martins, cara, eu queria dizer que como é legal você ter alguém que não está contaminado, né, ou que não está carregando
discussões antigas na coletiva, que é o caso do João, que vem mais leve, né? Não tem responsa, a responsa não é dele. Ele vem mais leve quando ele explica 3 temas fundamentais. O primeiro, de toda a polêmica vazia da ausência do Abel, que é o que está combinado entre eles e a comissão e a presidente Leila, que durante a data FIFA, um deles vai poder ir a Portugal ver os familiares, certo? Porque quando eles têm folga, 1 dia e meio ou 2 dias, não dá para você ver o seu pai e a sua mãe que moram em Portugal, não mora aqui em Fortaleza, que é uma viagem razoável, vai sair de São Paulo e ir para Fortaleza, né? Então, isso fica bem explicado da parte do João Martins. Derruba-se mais uma polêmica. Semana passada ferveu. A segunda, sobre o Flaco. O Flaco, quando chegou no Palmeiras, era pele e osso, segundo o João. E a dificuldade que ele tinha também de funcionar de manhã. Por isso ele tomava umas multas lá na caixinha, porque ele tinha, mesmo dormindo lá no CT, ele tinha uma dificuldade de acordar cedo, enfim. Isso foi sendo trabalhado com o jogador até o desenvolvimento desse cara. Tironi está trabalhando isso até hoje, essa dificuldade de acordar cedo, mas é normal. Eu acordo cedo tranquilaço. Eu tô velho, eu acordo cedo. Eu acordo cedo, sou velho, eu acordo cedo, tranquilo, né? Não preciso nem de despertador. Só quando a Renata não está em casa, aí às vezes vai que eu me perco. Mas enfim. E a terceira? Cortei. Oi? E o terceiro tema? Então, o terceiro tema é a mobilização do estádio entendendo o jogo do Palmeiras, sabe? Fazia tempo que eu não via isso, não sentia isso dos torcedores do Palmeiras. Isso, evidentemente, é puxado por um primeiro tempo espetacular, né? Mas há uma confiança, né, pelo futebol que o time já vinha melhorando, mas que fica muito claro nesse jogo contra o Internacional, porque, como diz o âncora aqui, a disputa no Campeonato Brasileiro é com o Flamengo, que também mantém um nível de futebol altíssimo, né, de muito elevado. E se você imaginar, por exemplo, não quero dizer evocar o ano que vem, mas eu estou falando para vocês o seguinte, e a estreia do Andrés, eu esqueci. Eu estava ganhando tempo. Eu percebi, obrigado. Mas eu que te cortei. E a estreia do Andrés, que realmente você percebe que é um jogador que não fica com a bola mais de 2 segundos. Recebeu, toca, e ele faz o time andar, né? Então foram fatores extremamente positivos, né, para o Palmeiras. O Maurício não entrou, não jogou, porque sofreu durante a semana com a questão, um problema na lombar. Você começa a pensar um Palmeiras que no banco de reservas poderá ter Evangelista, Facundo, Sousa, Maurício, Veiga. Olha o tamanho, não só em jogadores, mas o nível dos jogadores. E a gente começa a ver em campo as coisas funcionarem, né? Verdade, o Abel demorou para achar Flaco e Roque, demorou. Mas achou. Perfeito, mas professor, eu tenho muitas coisas erradas que eu falo, mas essa eu já sabia. Esses 3 aqui são testemunhas, tá? Ok, o Flaco jogando mais como jogava no Lanús, um pouco mais atrás, né? A jogada que ele dá o passe para o Facundo é uma jogada construída desde lá de trás, quando ele pega a bola, se livra do adversário mais forte fisicamente. O Vitor Roque faz o movimento entre os 2 zagueiros para o Facundo passar e receber a cavadinha. É um golaço, é um gol. Uma baita jogada dele. E teve outra, cara, que me chamou muito a atenção. Ele foi carregando a bola para o lado direito e entrando na área com o lado direito. O que ele vai fazer? O pé direito dele é igual o meu, os 2, né? Direito e esquerdo, tanto faz, o meu é ruim. Ele pegou e meteu um balaço, um chute forte, passou muito perto, quase que ele faz o gol ali. E também me chama a atenção como ele ficou puto de ter saído, ficou bravo. Isso é legal, sabe? Isso é legal, porque se entende que ele está querendo ser um líder também. O Palmeiras está construindo novas lideranças diante, se você pegar um elenco de 21 para cá, que não existe mais. Tem 2 ou 3 ou 4 jogadores. A pergunta que eu faço é,
dará tempo para quartas de final de Libertadores e Campeonato Brasileiro, dizendo que é o seguinte: essa é a melhor campanha do Palmeiras de todos os tempos em pontos corridos. Não há uma campanha melhor ou parecida com isso. O Palmeiras foi campeão brasileiro, provavelmente vai terminar o ano com mais pontos do que fez quando ganhou do Botafogo em 23. Provavelmente, tá? E pode ser que isso não seja suficiente, porque o Flamengo está melhor ainda, né? E vai jogar em casa contra o Palmeiras. A diferença, se o Palmeiras ganhar do Juventude em casa, a diferença vai ficar de 1 ponto, né? O jogo Palmeiras e Flamengo é logo aí, né? Então, de todo o fim de semana foi excelente. A gente começa a ver um time, a fatiada do Kelvin que eu estou falando aí, você começa a ver um time que consegue jogar pela direita, consegue jogar pela esquerda, fez gol em pressão alta, fez gol em contra-ataque, fez gol com o segundo toque de cabeça para dentro da área, fez gol no rebote com jogadores entrando, inclusive o Evangelista jogando mais avançado, certo? Então o Palmeiras hoje tem o Felipe Anderson pela esquerda, na hora de defender, é um 4-4-2, são 2 linhas de 4. O Felipe recua, o Facundo recua, forma esta linha com o Evangelista e Aníbal, né? E os 2 meias atacantes, centroavantes, também retomam, mas menos. O Flaco fica um pouco mais, o Vitor fica um pouco mais avançado, porque ele é mais veloz, ele tem mais explosão. E o jogo começa a andar e a fluir em todos os momentos e aspectos que você percebe em um jogo de futebol. Bola parada defensiva, ofensiva, como eu me defendo, como eu ataco, que são os 4 modelos mais simples de você ver um time de futebol. E começa a ajustar. Quantas vezes nós vimos isso? Ó? Tabela por dentro, jogada por dentro, o passe, olha o passe. Olha o passe do Rafael Veiga. Vocês acham que um jogador desse acabou pro futebol, é um ex-jogador em atividade? Cara, a fala dele, não tenho mais dores. Então, no momento decisivo, né, sem menosprezar o diploma, o estadual e a Copa do Brasil, que o Palmeiras foi bem eliminado, né, perdeu o título e foi eliminado pelo Corinthians, o time parece dar sinais de crescimento. É se sustentar isso e, quem sabe, o milagre da natureza, a gente não conte com o Paulinho aí em novembro, final de novembro, para, quem sabe, participar ainda do grupo para alguma decisão. Se a gente imaginar um time que tem Kelvin e Giai para a lateral direita, né, os zagueiros que tem, na esquerda, a dúvida minha é o Jefté, que acabou de chegar. Os 2 volantes, Aníbal e Martínez, Evangelista e Andréas, Maurício e Veiga, Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues se recuperando. Ele é bom jogador, a gente tem que ter calma com ele. E ainda tem os moleques, o Alan, que foi muito bem, fez um bom Mundial. Cara, não dá para reclamar, o elenco tá aí, tá montado para o Palmeiras disputar com grandes possibilidades de ganhar. Se vai, não sei. Gostaria de saber, mas não sei. Muito bem, Vessa. 4-1 para o Palmeiras, com tudo isso que o Massa está falando aqui. E o Abel não estava lá no banco e tal, enfim. Pois esse jogo tem a construção de um resultado no primeiro tempo e a construção de uma humilhação no segundo tempo. O Inter foi humilhado pelo Palmeiras, assim. O Inter foi... O que o Inter passou, por incrível que pareça, a humilhação não foi no 4-0, a humilhação foi no 0-1. Porque o Palmeiras, quando faz o 4-0, o segundo tempo, as coisas que foram acontecendo, aquilo é requintes de humilhação mesmo. Do tipo, tirar o pé para descansar para o River Plate. Ninguém vai me convencer que o Inter não tirou, o Palmeiras não tirou o pé aos jogadores porque sabe que tem o River Plate. Você tem um jogador que precisa retornar ao futebol depois de 2 anos. Eu vou colocar, é um jogo bom para eu colocar. Você tem o outro ídolo que estava com problema físico fora há muito tempo. Acho que é um bom jogo, né? É um bom jogo para eu colocar.
Ou seja, você vai tomando decisões, retirada de jogadores no segundo tempo. Descansa aí, meu filho, quarta-feira tem jogo. Você vai tomando decisões que aquilo fica... o placar, ele fica ainda maior. Se o Palmeiras não tira o pé, acabava de 6-8. Só que o Palmeiras não tinha motivo de parar, de tirar o pé. Para não tirar o pé, porque ele tem o River Plate quarta, o Inter não tem jogo no meio de semana, e aí o Palmeiras faz corretamente. Então realmente foi uma avalanche na qual você constrói seu resultado. Se eu não me engano, deu os 4 gols em 28 minutos, eu posso estar enganado, mas em cerca de 30 minutos. E ali depois o torcedor do Palmeiras que foi no estádio curtiu o jogo, o elenco e a comissão técnica curtiram o jogo a ponto de fazer essas coisas que eu disse, trocar jogador, dar ritmo para outros, confiança para outros. Foi isso, o requinte de crueldade veio, por incrível que pareça, no segundo tempo. Essa dupla de ataque que o Abel demorou tanto para reconhecer e tudo mais que o Massa fala, primeiro que eu ainda acho inacreditável as duas trocas que o Abel fez do Vitor Roque nos 2 derbys da Copa do Brasil. Isso eu ainda sigo achando inacreditável, que ele tirou um garoto desse que vinha jogando tão bem, com tanta força física nos 2 jogos, nos 2 derbys. Segue sendo inexplicável para mim. E só uma última coisa, essa dupla, uma coisa, assim, a dupla eu entendo, o Massa tem razão, tava na cara, era só dar a chance porque ia acontecer. Mas essa faceta do Flaco, quase 10, de armador, 10, muito bom. Por trás, essa daí eu confesso que eu não sabia que ele poderia exercer isso. Uma coisa é a referência, é o atacante, é o grandão, é o que vai ser o complemento, tem lá os dois e é o Vitor passando para ele. Mas ele vindo para trás com essa qualidade, isso daí, sinceramente, essa faceta, eu tô bem surpreso. Eu não achava que ele tinha essa qualidade toda. Ele é um jogador que ele é inteligente e hábil, né? Então ele não é egoísta. Então a gente via, talvez até muito por conta eu sempre gostei, né, particularmente do futebol dele, mas a gente via ele como uma opção de bola aérea apenas, porque ele é bom no jogo aéreo também. E talvez a questão, como o Abel falava sobre ele, a questão do peito frio, de não parecer argentino e tal, carregasse um pouco ainda essa... Mas ele é um jogador muito completo, um jogador... E que às vezes, como vários outros, amadurece e fica no ponto mais tarde, não aos 22, aos 23... E acho que o Marcinho tocou num ponto importante, a questão física dele, ele é outro jogador, né? Ele não tá mais Flaco Lopes. 7 quilos de massa. Tá forte Lopes, né? Então ele tromba e o cara cai. Já muda, é o contrário. Para jogar naquela função, que é o meio atacante, ele tem que trombar e o adversário cair. Isso está acontecendo. E acho que talvez tenha sido a primeira prova que o Palmeiras pode jogar num nível próximo ao do Flamengo. E acho que esse final de semana teve isso, e era uma dúvida nossa, porque em termos de investimento, os dois ficaram ainda mais fortes na segunda janela, indubitavelmente, os dois. Às vezes, o investimento não significa imediatamente uma melhora, vídeo Botafogo, né, que investiu como os dois e está muito bagunçado. Mas em relação aos dois que já tinham uma base, já tinha um trabalho, o Palmeiras muito longo, e do Flamengo que está completando um ano, que no Flamengo é raro, hein? Técnico completar um ano no Flamengo é raro. A qualidade dos jogadores contratados faz muita diferença, pelos dois. O banco, agora o Palmeiras tem um banco como o do Flamengo. E o Palmeiras tem uma questão, que aí é uma diferença em formação do elenco em relação ao Flamengo. O Massa sempre fala, a médio prazo, ano que vem, tudo bem, você vê mais longevidade nesse elenco do Palmeiras. Mas para essa temporada mesmo, o departamento médico do Flamengo não está completamente vazio e nem vai ficar. Porque a média de idade e alguns jogadores do Flamengo impede a continuidade
deles por muitas partidas, né? Ontem jogou o Danilo, que teve já 3 lesões musculares, o Jorginho não jogou. Então, mas o Felipe Luiz não é que ele não sabe disso, ele sabe disso também, são 2 frentes e ele está tentando justamente não estourar os mais experientes. Mas a tendência, Tironi... Pois é, pessoal, a mídia de todo o Brasil fazendo destaque ao Verdão, ao Palmeiras, né? Mancini aí, perfeito. A gente já está conseguindo enxergar o bom futebol apresentado pelo Palmeiras hoje, né? Hoje a gente já pode dizer que o Palmeiras, depois da chegada de alguns jogadores, cresceu, né? Cresceu principalmente o coletivo, né? Coisas que a gente vinha cobrando aqui. A gente sabia que o Palmeiras individualmente tinha grandes jogadores. Tinha, não? Tem, né? O Palmeiras individualmente tem jogadores ali que é fora de série. Só que o torcedor do Palmeiras cobrava mais um desempenho coletivo, né? Boas atuações, bons jogos, faz parte perder gol. Por exemplo, no jogo contra o Internacional, se o Palmeiras não perde aquela quantidade de gol, eu me atrevo a dizer aqui que seria um estrago, né? Seria ali no mínimo 7-0. 7-1, 7-2 talvez. Mas faz parte, pessoal. Quando você cria muito, a tendência é que você vai desperdiçar algumas ocasiões de gols, né? É o que acontece geralmente no futebol, né? Só que nós palmeirenses sabia que o Palmeiras não estava criando muitas situações de gols, né? Por isso a cobrança, né? Por isso que o torcedor ficava com aquele pé atrás. Será que esse time realmente, quando chegar numa fase decisiva, vai jogar bem? Será que esse time vai evoluir? Será que esse time vai conseguir jogar um bom futebol? Tá aí. O Palmeiras contra o Internacional foi perfeito, né? E pra mim, se o Palmeiras continuar jogando esse futebol que jogou aí, sem sombra de dúvida, né, vai ser difícil para os adversários, pessoal. Vai ser difícil porque é um futebol aí que, queira ou não queira, o Palmeiras jogou muita bola, né? O Palmeiras, inclusive eu concordo com o pessoal aí, segundo tempo tirou o pé, né? Palmeiras no segundo tempo tirou o pé, já estava até decidido o jogo, né? 4-0 no primeiro tempo, então não interessava, né? Não interessava continuar com o mesmo ritmo, até porque a gente sabe que no meio de semana aí vai ter um jogo decisivo, né? Jogo pela Libertadores, onde o Palmeiras é um dos grandes favoritos a conquistar a Libertadores. Ok, vai jogar contra o River Plate. Sempre a mídia falando aí sobre o River Plate, né? Vai jogar contra o River Plate, a gente sabe como é que funciona a Libertadores, sabe como é que funciona os clubes argentinos, então precisa estar 100% focado no jogo, né? Concentrado, né? Porque a gente sabe que nessas horas aí tem a catimba, tem os clubes argentinos, queira ou não queira, os clubes argentinos é complicado de se jogar, principalmente fora de casa, né? Principalmente fora de casa. Então, a gente espera que o Palmeiras faça um grande jogo, mas é como eu sempre digo, né? A atuação aí encheu os olhos do torcedor. O torcedor ficou confiante, né? Ficou feliz pela atuação, até porque o Palmeiras, sinceramente, se você for tirar do goleiro ao atacante uma nota ali, ninguém ficou abaixo de 7, pessoal. Todo mundo com nota muito boa, né? Inclusive, Veiga entrando no segundo tempo, a torcida apoiando, como o Paulo Mancini aí destacou. Fez algumas boas jogadas. Inclusive, eu sempre digo aqui que Veiga é aquele jogador que pode ser sim recuperado. O torcedor palmeirense, em certo momento, pegou no pé de Veiga. Por quê? Porque os resultados não vinham, né? Talvez agora o Palmeiras jogando melhor, os resultados começando a aparecer, o Palmeiras avançando na Libertadores, talvez o torcedor vai ter um pouco mais de paciência com o Veiga, né? E Vitor Roque, é isso aí. Para aqueles que criticavam Vitor Roque, começou a fazer muitos gols, né? Jogando bem, então, sem sombra de dúvida, a tendência é que ele continue, né? Continue aí fazendo gols, dando a vitória ao Palmeiras, né? A gente sabe que não é todo jogo, pessoal, que ele vai fazer 3 gols, 4 gols, não acontece isso, né? A gente espera que ele ajude, que seja participativo, dê assistência, que seja decisivo, né? Ele é aquele jogador que chama a responsabilidade, né? Andreas Pereira estreou, né? É apenas o início, né? Vai pegar ritmo de jogo, vai pegar principalmente entrosamento com a equipe, né? Mas você já percebe que o cara é diferenciado, o cara é diferente dos demais, né?
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também. Se inscreva no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.